Eu convido você, neste culto missionário, para nós estarmos nos atendo em João, capítulo 1, do versículo 35 até o 42. Dois discípulos de João Batista, seguem a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, nós estamos diante, ó Deus, da tua palavra escrita, ó Deus, a qual nós vamos meditar esses próximos minutos. Nós precisamos muito da iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para o nosso entendimento, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz falando aos nossos corações. Ó Deus, desvenda, Pai, os nossos olhos, desvenda os nossos ouvidos, para que a gente possa, meu Deus, entender aquilo que o Senhor quer transmitir para nós aqui esta noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Até aqui, Pedro e André eram discípulos de João Batista. Quando João apresenta Jesus para eles, imediatamente eles passam a ser discípulos de Jesus. Aproximadamente um ano após esse encontro, Jesus os chama para trabalhar com ele de tempo integral. Isso aí está registrado lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18, quando diz que Jesus, andando ali pelo mar da Galileia, e ali ele encontra os dois irmãos nos seus barcos, e aí ele chama: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Aqui a gente percebe esse chamado. Os dois primeiros discípulos que logo após foram chamados de apóstolos. Nós não sabemos qual o critério que Jesus usou para escolher os seus discípulos. A gente só sabe que ele não chamou nenhuma pessoa eloquente, nenhum escriba, nenhum doutor da lei. Ele não levou em conta seu grau de escolaridade, vamos dizer assim. A gente percebe isso. Mas fica claro para nós que Jesus observou a ocupação de cada um deles. Se você observar, os 6 primeiros discípulos que Jesus encontra, que Jesus chama, ele foi escolher exatamente numa aldeia de pescadores. Ele escolhe primeiro Pedro e André, 2 irmãos, Tiago e João, 2 irmãos,
Filipe e Natanael, que logo em seguida Natanael passa a ser conhecido apenas por Bartolomeu, mas todos eram da mesma região. A Bíblia não deixa claro se Filipe e Natanael eram pescadores, mas eles estavam junto com os pescadores, sempre ali junto com os pescadores. E eu convido você a pensar um pouquinho nas características de um pescador. Aqui nós não temos mar, mas a gente sabe como que é uma pescaria e sabe como é que é a pescaria no mar. O pescador, ele está pronto, preparado para enfrentar tempestades. Ele está pronto para passar dias e dias nos mares, em alto mar, pescando e sempre lançando a sua rede. Para pescar também precisa de técnica. Precisa de saber aonde que estão os peixes, o dia certo de pescar, o lugar certo para pescar. Vocês sabem que quem não sabe pescar, nem se arrisque ir para o rio. Eu tenho um exemplo, lá onde eu nasci e me criei, em Rondônia. Lá tinha muitas aldeias de índio. E a gente tinha muito contato ali com os índios. E tinha muitos índios que já moravam na rua. E um dia eu fui pescar com um índio. Eu fiquei aqui, ele ficou uns 5, 6 metros afastado de mim. E eu joguei minha linha, meu anzol aqui. Nenhum peixe beliscava sequer meu anzol. E eu olhava para o índio, ele só puxando o peixe. E eu sem pegar nada. Eu pensei comigo, eu vou é para lá. Peguei minha linha e fui para lá e joguei lá perto. O índio não gostou, ele saiu de lá e veio para onde eu estava. Aqui foi do mesmo jeito, ele só puxando e eu lá, nem beliscava. E o mais triste dessa história, sabe o que foi? É que eu aprendi que índio não divide. Eu voltei para casa sem nada. E o índio na minha frente, lá a gente chama pau de carga. Ele divide o peso, bota um pouco na frente, um pouco atrás e o pau aqui no ombro. Aquele índio vinha na minha frente, aquele monte de peixe. E eu atrás, lá lambendo o beiço. Pescar existe técnica. Jesus não escolheu pescadores à toa, porque ele precisava de pescadores de homens. Pescadores que estão dispostos a enfrentar dificuldades. Porque não é fácil. Ele escolheu pescadores, porque o pescador sabe valorizar o fruto da sua pescaria. Ele sabe o quanto é importante. E entre esses discípulos que Jesus escolheu, eu gostaria de destacar o ministério de um. No texto que nós lemos, falou de Pedro, falou de André e também citou João Batista. João Batista, sem comentários, sabemos de todo o seu trabalho, fez um ótimo trabalho. Foi ele que evangelizou Pedro, foi ele que evangelizou João, foi ele que evangelizou também o André. Mas eu escolhi o André para nós pensarmos na nossa missão, no nosso trabalho, como missionários, como pescadores de homens. André é citado poucas vezes na Bíblia, apenas 13 vezes em 12 versículos. Na maioria das citações, ele é citado em determinadas listas, falando dos apóstolos e aparece o nome dele. Fulano estava lá e André estava lá. Mas João cita 4 vezes. E dessas 4 vezes, 3 vezes, ele destaca o ministério de André. 3 vezes que ele aparece em João, no Evangelho de João, ele sempre aparece levando alguém a Jesus. E isso nos desperta para olhar para nós mesmos e pensar quantos eu já levei a Jesus.
Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nos preocupamos pouco com a quantidade de pessoas que nós levamos a Cristo. Eu queria usar como tema a qualidade de um discípulo, que é levar pessoas a Jesus. Nós vimos em primeiro lugar que André, ele leva primeiro o seu próprio irmão. Diz a palavra aí no texto que nós lemos, versículo 41 e o 42. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Primeiro, achamos o Messias. A gente só acha quem a gente está procurando. Se eles acharam, é porque eles estavam à procura. João Batista pregou bastante a respeito de Cristo, que vinha, que era maior do que ele não era digno de desatar suas sandálias, e falava, e eles estavam na expectativa de encontrar-se com esse Messias, com o Cristo. E quando João diz assim, eis o Cordeiro de Deus, João ficou só. Os dois que estavam com ele seguiram Jesus. E é engraçado que ele diz que eles seguiram Jesus. Jesus na frente, eles atrás. Isso era o costume dos discípulos, andar com seus mestres. Eles andavam sempre atrás. E Jesus, isso chama a atenção, porque Jesus se volta e dá atenção para eles e pergunta: o que buscais? Então, eles falam que querem conhecer onde que Jesus está, morando, assistindo, e Jesus os convida para ir até ali. Eles devem ter ficado uma boa parte do dia, ali até pelas 4 horas da tarde. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque quando se passa um dia com Cristo, a gente tem muita coisa para falar. Quando temos um encontro com Cristo, uma tarde com Cristo, nós temos muita coisa para falar. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar o livro do Evangelho de João. Uma terça parte do Evangelho de João, que é narrado no Evangelho de João, foi narrado foi acontecimentos que aconteceram em 24 horas. Só para se observar o quanto de assunto, de conhecimento se adquire ao estar com Cristo. E esse André tinha sede de encontrar-se com Jesus, e ao encontrar, a sua primeira atitude foi correr em busca de outros para trazer até Cristo. O texto diz que ele achou primeiro o seu irmão. Ou seja, do jeito que ele saiu dali, qualquer um que ele encontrasse, ele já estava pronto para falar dele, para essa pessoa de Jesus. Mas ele encontra primeiro o seu irmão. Porque Pedro também aguardava esse Messias, aguardava esse Cristo. E ele vai e diz, nós achamos o Cristo. Pregação simples, não é? Às vezes a gente se preocupa tanto com teologia, se preocupa tanto com livros e tantas coisas, e o Evangelho é só dizer, encontramos. Vem ver, vamos ver. Vem conhecê-lo. Vou te mostrar, vou te apresentar a ele. Então ele encontra primeiro o seu irmão. E a reação é levar a Cristo. Vou dizer uma coisa para você. Você só consegue levar alguém a Cristo se você já teve um encontro com Cristo. Ouvir falar de Jesus é uma coisa.
ter um encontro com Jesus é diferente. É outra coisa. E para nós levarmos alguém a Cristo, nós temos que ter tido esse encontro com Ele. Temos que ter passado esse tempo com Ele, para a gente poder ter essa sede de levar outros a Cristo. Faça como você faz quando você descobre uma pizzaria nova que abriu na cidade. Você foi lá e comeu, e a pizza era muito boa. O que é que você faz quando você encontra o seu amigo que gosta de pizza? Você não fala para ele de jeito nenhum, certo? E descobriu. É a primeira coisa que você fala: rapaz, descobri uma pizzaria que vende uma pizza que é uma beleza, vai lá. O outro vai lá e diz: realmente a pizza é boa, e vai e fala. Esse é o tipo de que dá propaganda boca a boca, né? Olha, se a gente faz isso com a pizzaria, com a loja, com a oficina, com qualquer outra coisa, por que a gente não faz isso com Cristo? Se a gente faz isso com um time de futebol que não está nem aí para nós, nunca fez nada por nós, por que a gente não faz por Cristo, que morreu por nós? Por que a gente não pega o hábito de falar de Jesus a outras pessoas? A segunda pessoa, o segundo evento que João narra a respeito de André, é ele levando um jovem até Jesus. Está lá no capítulo 6, versículo 8 e 9. Diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Aqui a gente sabe a história da multiplicação dos pães. Eles estavam num lugar onde não tinha grandes comércios, para que fornecesse essa quantidade de comida para torno de 10 mil pessoas. A Bíblia diz 5, mas ela diz que só contou os homens. Tinha muita gente ali. Tinha muito mais de 5 mil pessoas. Agora, se você observar nesse texto, é que Jesus, ele chama primeiro Filipe. Ele chama primeiro Filipe, ele diz assim, está no versículo 5 do capítulo 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Então a busca foi Filipe. Mas e a resposta de Filipe está logo no 7, que diz assim: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E aí então o André se apresenta. Versículo 8 e 9, onde fala: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Filipe não estava errado. Olhando monetariamente falando, ele não estava errado. Se você tivesse uma multidão na sua frente, você sem 1 centavo no bolso, e alguém dissesse: procura um lugar para comprar comida para esse povo, você também ia falar: aqui nós ia precisar de um monte de grana para comprar comida para esse povo. André se apresenta, mas ele também não era tão estúpido a ponto de saber que 5 pães e 2 peixinhos ia dar para alimentar aquela multidão de gente. Nem mesmo os apóstolos e Jesus não ia dar para alimentar. Mas teve uma diferença entre André e Filipe. Filipe olha e vê o problema, vê a dificuldade, vê a multidão e vê a falta de grana. André do mesmo jeito. Vê a multidão,
vê o que tem e que não dava para nada. Qual a diferença? A diferença é que André incluiu Jesus neste plano. Nós não temos, mas aqui está Jesus. Entrega nas mãos de Jesus. Nós sabemos que 5 pães e 2 peixes. Na mão do menino, era 5 pães e 2 peixes. Na mão de André, era 5 pães e 2 peixes. Na mão de Jesus, era alimento para uma multidão de 10.000 pessoas. Eu estava pregando na congregação sobre esse texto. E quando eu olhei para a minha plateia, tinha 5 pessoas. E eu pregando como se eu estivesse pregando aqui. E eu olhei 5 pessoas e olhei 5 pães. Eu digo, meu Deus, se Jesus conseguiu alimentar 5.000 pessoas com 5 pães, eu tenho 5 pessoas aqui, que se eu jogar na mão dele, ele vai fazer uma revolução nessa Barra da Grota. E eu entreguei para Jesus. E está nas mãos dele. E estamos esperando. E que nem a gente estava falando. Deus tem abençoado aquele trabalho. A minha oração é que todo dia, quando eu saio para a Barra da Grota ou para o Novo Horizonte, Senhor, me dá mais uma injeção de ânimo, senão eu desisto. E quando eu chego lá, sempre tem alguma coisa que aparece. Hoje, quando eu saí, eu olhando por uma senhora, orando por uma senhora, que já faz uns 3 ou 4 meses que ela não vai à igreja. Mas eu nunca deixei de orar por ela. Ouvi algumas conversas dizendo que ela não tinha mais nenhum tipo de ânimo de ir para a igreja. Mas eu continuei orando por ela. E tornei pedir mais uma injeção de ânimo para Deus. E quando eu cheguei lá está a mulher na escola dominical. E participando. Isso, meus irmãos, é colocar nas mãos de Jesus. Isso foi o que André fez. Coloca nas mãos de Jesus o que tem. Isso é que o pastor, a gente tem feito, o conselho, as dificuldades que a gente tem, mas nós estamos colocando na mão dele. E nós esperamos nele. Nós sabemos que na nossa mão vai ser aquilo e aquilo mesmo, mas nas mãos de Jesus. André tinha essa visão. Ele não só levava a Cristo, mas ele conhecia o Cristo. Às vezes a gente sai para evangelizar, aqui não tem, eu acho que não tem evangelistas aqui, né? Mas sabe o que é você passar um ano num campo e não conseguir uma alma para Cristo? Pense no ânimo que você fica. Mas sabe que tudo isso faz parte do ensinamento para um... Eu sempre falo para Deus, eu me conformo com todo o desenrolar da coisa, porque talvez se ele enchesse a congregação lá, em poucos meses, tivesse aí 100 pessoas lá dentro, sabe o que ia acontecer? Josivanzinho ia pecar, que vocês nem sabem o tanto. Eu sou tal, eu consegui, né? Então Jesus deixa, não, vai devagar, que é para você ir com calma. Então essa é a segunda pessoa que ele leva a Cristo. Qualquer quantidade na mão de Jesus é muita coisa. Vocês, quando vê um monte de papel desse, vocês ficam assustados, né? Hoje vai demorar. Mas não é porque a letra está grande, que eu enxergo pouco. Aí eu boto a letra bem grande. Até o texto da Bíblia eu estou colocando no papel para facilitar a leitura. A terceira pessoa que... Esse microfone está legal, né? A terceira pessoa que André leva a Cristo, agora não é mais só um. Agora ele leva um grupo de gregos que tinham ido para adorar, era Páscoa. E ali esses gregos procuram mais uma vez Filipe, querendo conhecer Jesus. Eu vou ler o texto. É João 12, 20 e 22. Diz assim, ora, entre os que subiram para adorar,
Durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe os comunicaram a Jesus. Vocês estão vendo aqui mais uma vez Filipe e André. Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus chama Filipe. Filipe disse que não tinha dinheiro para alimentar aquele povo. Então André aparece e leva aquela pequena oferenda para que Jesus multiplicasse. Agora aparece um grupo de gregos querendo conhecer Jesus e procura Filipe. Filipe não leva imediatamente a Jesus. Filipe diz: espera aí que eu vou chamar André, para ver o que André diz. Eu acho lindo. Não está aqui tão especificamente a ação de André, mas eu acho lindo porque ele não teve discussão, não teve dúvida. Quando diz: querem conhecer Jesus, pois bora agora. Leva e apresenta a Jesus. Esse era o ministério dele. Ele sabia que esse era o ministério dele. Porque se você observar, André era para ser uma pessoa revoltada. Andar murmurando. Por quê? Porque quando ele conhece Jesus, o primeiro que ele foi chamar foi Pedro. E Jesus passou logo a dar mais atenção para Pedro. E você vê no decorrer da história, quando vai se falar de André, de outros, Pedro está na frente. Pedro, André. Pedro, Tiago, João, André. E aí por aí vai, ele sempre na frente. Uma que ele era muito extrovertido, todo mundo conhece a história do Pedro, né? Pedro era um cara legal. Falava alguma coisa, ele estava na frente. Mas se você observar, de vez em quando ele estava pegando uns puxãozinhos de orelha. Jesus colocou ele na liderança, mas de vez em quando estava corrigindo algumas coisas que ele queria extrapolar. Um dia Jesus disse para ele: quando tu te converteres... Outro dia Jesus disse para ele assim: se tu me amas mesmo, apacenta minhas ovelhas. Outro dia Jesus falou para ele: antes que os galos cantem, tu vai me negar 3 vezes. Já lá no Getsemane, Jesus disse para ele: guarda a tua espada. Porque ele era muito impulsivo. E André foi ficando. Mas a gente percebe o trabalho do André, quanto é importante o trabalho dele, e ele não se ofendeu por isso, ele sabia qual era a sua função, qual era o seu ministério, para que Deus tinha lhe chamado. Às vezes na igreja a gente quer passar por isso, a gente quer chamar a atenção, a gente quer que as atenções sejam todas voltadas para nós, e nós precisamos apenas fazer o nosso trabalho. E o nosso galardão anotado lá em cima. Então ele leva esse grupo de gregos. Filipe é procurado, mas a decisão de levá-los é de André. Se nós observarmos no nosso meio, usando essas duas figuras, nós vamos ter mais André ou mais Filipe? Nós vamos ter mais Filipe do que André. Uma época eu era presidente da UPH, e um irmão chegou para mim e disse assim: olha, precisa fazer uma visita para fulano de tal. Eu falei: tá, meu irmão, eu sou presidente da UPH e você é um membro da UPH. Qualquer um de nós pode fazer a visita, não tem esse negócio que se o presidente não tiver, eu não vou. Tem outros que a pessoa chega e diz assim: eu queria tanto uma visita, queria tanto que alguém fosse lá ler comigo, eu precisava tanto conversar com alguém. Tá bom, eu vou ligar para o pastor, eu vou falar para ele, colocar você na sua agenda para ele ir lá. Gente, é nossa função. Tudo bem, o pastor tem esse privilégio, mas é nossa função também. Não tem esse negócio de alguém te procurar e você diz: eu vou fazer isso. Eu fico olhando aqui nossos visitantes, nós temos aí o nosso Ministério da Diplomacia, não é?
vai lá, nota o nome. Quantos aparecem para dizer assim, me dá um nome desses nomes aí que eu vou visitar agora? Manda o pastor. A mulher do pastor que não faz nada. Ela não é pastora, então ela não faz nada. Manda o pastor, manda o presbítero. Não, gente. É nós. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ler a Bíblia com uma pessoa. Todos nós podemos orar com uma pessoa. Seja ele quem for. Está sedento, está procurando, não espera. Não espera, o momento é esse. Deus está colocando na sua mão. Às vezes no seu trabalho você fica observando pessoas que estão passando por dificuldade, por problemas. Você não tem coragem de chegar e dizer assim, deixa eu orar por você. Assisti um vídeo outro dia de uma menininha que eu fiquei de boca aberta, uma menina mesmo, criança. Ela estava vendendo geladinho na beira da estrada. E aí o rapaz chamou ela, brincou com ela, pensei que você não vinha me atender. Aí ela disse, não, eu estou aqui e tal. Aí ela disse, oferece para esse povo aí de trás. Ela ofereceu os din-din dela, quanto que é? Tanto. Dava R$31, o geladinho tudinho que ela tinha. Ele foi e deu 50 e disse assim, a minha esposa disse que é para você ficar com troco. Ela já ficou nervosa porque vendeu tudo de uma lapada só. E depois, quando ele disse que é para ficar com troco, dava 30, ficava com troco de 50, a menina imediatamente disse assim, eu só aceito se você deixar eu orar por você. Aí ele disse, tá bom. E ela orou, apresentando Jesus. Porque o carro estava cheio de pessoas. E eu fiquei olhando assim, porque é tão simples. A menina não fez questão do dinheiro. Se ele dissesse, não quero que ore, eu acho que ela teria deixado o dinheiro. Eu só aceito se você deixar eu orar por você. E ela orou lá mesmo por ele. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que vai chocar. Assim como me chocou também. A igreja não é lugar para evangelizar. Eu ouvi isso no CPO e eu me aborreci muito. O professor disse assim, eu quero um sermão, mas não aceito sermão evangelístico. E você vai pregar na sua igreja no domingo à noite. E eu não quero sermão evangelístico. Eu pensei comigo, meu Deus, eu vim de tão longe para aprender a evangelizar. E o pastor disse para mim que não aceita sermão evangelístico, então eu vim fazer o quê aqui? Mas aí sempre tem uns Pedro, né? E teve um que pulou na frente e disse assim, eu vou fazer o sermão evangelístico. Não estou nem aí. Ele falou, faça, mas eu não aceito, não recebo, não lhe dou nota. E aí começou uma discussão. No dia seguinte, o professor falou para nós o seguinte, olha, eu falei que eu não aceito o sermão evangelístico, porque evangelizar não é dentro da igreja. Evangelizar é lá fora. Dentro da igreja é doutrina. Presta atenção, André trazia as pessoas, lá ele falava de Cristo e trazia as pessoas. Vai aprender doutrina dentro da igreja. Aqui nós temos um pastor formado para isso. Temos outras pessoas capacitadas. E nós precisamos estar lá fora arrebanhando esse povo e trazendo para conhecer Jesus. Eu digo que choca essa frase, que a igreja não é lugar de evangelização, é porque tem muita pessoa que acha que eu estou dentro da igreja, eu estou cumprindo a minha missão. Não está. Não está. Você vai cumprir sua missão quando você fizer igual o André. Achamos o Messias. Aqui está um menino com sua oferenda. Aqui está um grupo de grego que quer te conhecer. E deixa aqui dentro e corre de novo. Deixa que o pastor se vira. Nós precisamos trazer pessoas. Nós precisamos despertar para isso. E para concluir,
Como eu comecei falando de pescadores, vou terminar falando de pescadores. Existem dois tipos de pescador. O pescador de profissão e o pescador esportivo. Qual a diferença entre os dois? O pescador esportivo, quando ele pega um peixe, ele tira a foto e amplia o tanto que der. É um lambari e ele mostra um tambaqui. É por isso que as pessoas, quando não acreditam numa história, falam que é história de pescador. É por isso. Esse é o pescador profissional. Aquele peixe que escapou da linha sempre é o maior. Era grande. Esse é o pescador esportivo. O pescador profissional, eu já trabalhei de pescaria profissional, eu passei esse sufoco com índio, mas depois eu trabalhei. O pescador profissional, ele vive daquilo ali. Ele tem que apresentar o produto. Ele tem que botar na balança. Como eu estou falando de pescador, fazendo essa alegoria com a missão, pescadores de homem, eu queria falar para você, não seja o pescador profissional. Não fique só na conversa. Eu fiz isso. Nós fomos lá e fizemos isso, fizemos isso e fizemos aquilo. Não, amostre o produto. Amostre o resultado. Eu sei que no final do ano a gente apresenta muitos relatórios. Fizemos isso, fizemos aquilo, festejamos isso, festejamos aquilo, mas no final, você chega no final e não aparece uma alma que foi convertida. Está aqui o fulano de tal. Faça isso. Apresente uma por ano. Que quando você chegar aos 100 anos, você está feito. Temos que apresentar resultados. Missionário tem que apresentar resultados. A Bíblia fala de dois tipos de pessoas, tem o semeador e o ceifeiro. O semeador sai, lança a semente e quando ele chega ele diz assim, pelo menos eu lancei a semente. O ceifeiro vem com a carga nas costas, com os feixes na costa. Porque se ele não trouxer os feixes nas costas, como é que ele vai dizer que estava na ceifa? Sem apresentar o resultado? Nós precisamos apresentar resultados. Irmãos, às vezes a palavra mexe muito com a gente, mas são verdades que a gente precisa ouvir, são despertamentos que a gente precisa ter em relação à nossa vida cristã, nossa vida com Deus, nossa vida com Cristo. Viver aqui nesse mundo, ter recurso, ter conforto é muito bom, mas isso não segura a gente aqui. Não levamos nada disso. A única coisa que a gente vai levar é o que a gente fez pelo reino de Deus. A única coisa que vai estar escrito lá no livro lá é o que você fez. A única coisa que você vai levar escrito na palma da sua mão é o que você fez para o reino de Deus. Por isso, eu deixo essa mensagem aqui para a igreja e para mim também. Vamos olhar com mais seriedade para as almas que estão sedentas e vamos trazer até Cristo.